Irmãos, a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. O sermão de hoje vai ser uma continuação do último sermão que eu tinha pregado aqui, então peço que os irmãos abram em Apocalipse, capítulo 12. Iremos dar seguimento dos versículos 7 a 12. E o sermão dessa noite tem por título Guerra no Céu. Apocalipse 12, dos versículos 7 a 12. O texto diz o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós te damos graças por estarmos aqui, porque fomos redimidos, ó Deus, fomos lavados, fomos limpos. Não estamos aqui, Senhor, por mérito próprio, segundo aquilo que cremos, segundo o que está nas nossas confissões. Temos a certeza de que a única causa, ó Deus, de estarmos aqui é a operação do Teu Espírito Santo. O Senhor decidiu nos escolher sem que em nós tivesse nenhum motivo, antes de termos feito o mal ou o bem. E no decorrer da história, no decorrer dos anos, o Senhor decidiu nos chamar. O Senhor decidiu nos atrair com um amor, em laços de amor, até a Tua presença. E esse amor nos redimiu, nos santificou, nos tornou limpos de uma vez por todas, ó Deus. E é por isso que nós estamos diante de Ti, ó Deus. É porque Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados. É por isso que nós temos coragem para disseminar ao mundo a mensagem do Evangelho. É porque Cristo pagou os nossos pecados de uma vez por todas, em um sacrifício perfeito. Te agradecemos, ó Deus, por tudo isso. E que o mesmo Espírito que nos chamou, que agiu em nosso coração, o mesmo Espírito que produziu as palavras desta Escritura, este mesmo Espírito também atue no meu coração e no coração dos irmãos, para que venhamos entender e internalizar essas palavras. Claro, internalizar as minhas palavras quando elas forem as Tuas palavras, ó Deus. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, no sermão anterior nós vimos que o significado ou a figura simbólica do embate entre a mulher e o dragão tinha um significado de fundo um pouco mais profundo. Aquela guerra travada, ela representa na verdade as investidas de Satanás contra o povo de Deus ao longo da história bíblica, numa tentativa frustrada, obviamente, de impedir o nascimento do descendente prometido, do Cristo prometido. E aqui, nos versículos de 7 a 12, nós temos uma espécie de ruptura, porque a descrição dessa batalha, ela é interrompida. João interrompe e nos arrebata para uma outra dimensão, chamando a nossa atenção para os eventos que se deram nas regiões celestiais. E aqui ele traz novamente o propósito do capítulo 12, que é enfatizar o caráter derrotado do diabo. Enfatizando novamente este caráter, este aspecto, João então narra a derrota de Satanás e a sua expulsão do céu, sendo posteriormente atirado para a terra. E aí, alguém pode se perguntar
em que momento da história estes fatos aconteceram. Porque o que João descreve aqui é uma coisa magnífica. Mas e aí, será que isso já aconteceu? Acontece? Irá acontecer? O que eu acho que seja a interpretação mais provável é que os fatos narrados por João aqui se deram na ressurreição de Jesus. Mais precisamente, o que João está descrevendo aqui é, na verdade, uma batalha que se desenrola nos céus e que culmina na retirada forçada da autoridade de Satanás. E essa batalha se dá com a ressurreição e com a ascensão de Jesus Cristo. Nós temos motivos para acreditar nisso, além destes versículos aqui. Por exemplo, em Mateus 28, quando Jesus Cristo ressuscita, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E em 1 Pedro, capítulo 3, quando Pedro está falando sobre o Cristo ressurreto, ele escreve algo muito interessante. Ele diz: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. E por vezes os termos potestade, poderes, são termos que são usados para se referir ao reino das trevas e não ao reino da luz, certo? Deste modo, o que eu acredito ser a interpretação mais provável destes versículos é que João está nos dando, na verdade, um panorama celestial da ressurreição. Então, enquanto os evangelhos, eles têm a função de descrever a ressurreição em termos históricos, em termos descritivos históricos e terrenos, João está nos dando aqui um arcabouço daquilo que acontece no céu, quando Jesus Cristo ressuscita. E é aí que no versículo 7, ele inicia descrevendo que houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E aí João, ele inicia descrevendo e afirmando que houve um momento em que o céu foi marcado por uma peleja entre Miguel, o dragão, e os seus respectivos anjos, e que Miguel derrota o dragão e o seu exército e os expulsa para a terra. E aqui, uma pessoa que é atenta e que ela lê de forma atenta, ela vê que existe um certo problema. Porque como é que a gente explica o acontecimento de confrontos armados no céu? Como é que a gente justifica que anjos estão portando armas aqui? Como é que a gente justifica que seres espirituais e, portanto, incorpóreos, eles estão sendo proibidos de entrar em espaço? Ora, é um ser incorpóreo. A proibição de restrição a um certo espaço é um problema do corpo carnal, do corpo material, do nosso corpo, e não de seres espirituais. Só que, obviamente, meus irmãos, isto aqui é um problema que fica para quem tenta interpretar o Apocalipse de forma literal. A interpretação literalista é que precisa lidar com esses problemas e não nós. Por quê? Porque a interpretação que eu pretendo dar, ela segue um outro caminho e mostra que, na verdade, isso daqui é um símbolo que tem um significado muito mais profundo. E para entender o que é que João está querendo transmitir a nós aqui de forma efetiva, a gente precisa voltar aos tempos anteriores à ascensão de Jesus Cristo. Porque antes da morte e da ressurreição de Jesus, a Bíblia nos dá claros indícios de que Satanás tinha acesso direto e livre a Deus. Então, por exemplo, a gente vê isso no livro de Jó. Em Jó 1,6 é dito que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Um outro texto que ainda prova isso está lá em 1 Reis 22,
que descreve o momento em que um espírito maligno ele se apresenta diante de Deus e se predispõe a enganar os profetas de Acabe. E em algumas das poucas menções que são feitas a Satanás neste tempo, ou seja, antes da morte e da ressurreição de Cristo, ele é retratado como alguém que vai diante de Deus, mas ele vai com o objetivo de acusar. E é daí que deriva o seu nome, obviamente. Satanás, que quer dizer adversário, quer dizer acusador. Então, em um dos casos, a gente volta para Jó de novo. Em Jó 1, o diabo ele chega diante de Deus e diz que Jó serve a ele apenas por interesse. Em outro texto, ele acusa o sumo sacerdote Josué. Ele se coloca do lado dele. O sacerdote Josué ele está com vestes sujas, só que Satanás acaba sendo repreendido pelo Senhor. Então, pelos registros que nós temos, antes da ascensão de Jesus, tudo indica que Satanás tinha acesso direto e livre a Deus e possuía alguma autoridade para acusar os seus eleitos de dia e de noite. Então, este é o pano de fundo que a gente precisa ter em mente quando a gente está lendo esta seção. É de um Satanás que tinha autoridade para ir diante de Deus e acusar os seus servos. Só que, quando Jesus ascende aos céus e assenta-se à destra de Deus, as hostes celestiais expulsam definitivamente Satanás da presença de Deus, sem qualquer possibilidade de retorno. Jesus mesmo já havia previsto isso em Lucas 10:18, quando ele disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Agora prestem atenção, porque esta restrição de Satanás quanto ao seu acesso a Deus, ela não se limita apenas a uma proibição de acesso a um espaço físico, a algo demarcado. Existe alguma coisa mais profunda aqui, e até seria de certa forma limitado pensar dessa maneira, porque Satanás ele não sente prazer em Deus. Satanás ele não deseja estar na presença de Deus. E tanto que, quando ele vai, nos textos que mencionam a sua ida até Deus, não é para louvá-lo, não é para bendizer a Deus, não é para sentir prazer nele, não, ele vai para acusar os seus servos, planejar maldade, e não porque ele tem prazer em Deus. Portanto, essa limitação, ela tem um significado mais profundo, e a gente consegue entender isso a partir do versículo 10, em que é dito o seguinte: então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reinado do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Notem, novamente, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Vê qual é o aspecto. Por que é que a voz festeja? Porque as importunações do diabo cessou. Ele não vai mais diante de Deus para acusar ninguém, por mais que ele pense que possa fazer isso, e por vezes ele faz. Mas veja, os versículos de 10 a 12, eles são encarados como a declamação de um hino. João diz que houve uma grande voz do céu, e ainda que a voz ela não seja identificada, a gente pressupõe que essa voz ela seja a voz de um crente. Por quê? Porque a voz faz menção a nossos irmãos. Ele diz: foi expulso o acusador de nossos irmãos. Então é muito provável que a voz que ecoa no céu é a voz de um cristão. E Deus e o seu Cristo são louvados nesse hino. Mas para além disso, este hino ele ressalta um outro aspecto da derrota de Satanás quando expulso por Miguel e por seus anjos. O que é que o hino diz? Que Satanás perdeu a autoridade de acusar os santos de Deus. E quando é que isso acontece? Quando Cristo sobe ao seu trono e recebe a autoridade para reinar. Quando o reino de Deus inicia oficialmente sobre a terra, Satanás ele é expulso do céu, e com isso a sua atividade acusatória contra os santos chega ao fim. Afinal, não dá mais para a gente dizer que
o diabo possui alguma autoridade para ir diante de Deus nos acusar, porque Cristo já pagou um sacrifício perfeito e perpétuo por nós. Portanto, nenhuma autoridade resta mais. E é por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, ele enfatiza com tanta convicção, quando ele escreve: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Só que eu chamo a atenção dos irmãos para um aspecto interessante desse texto, e que ele aparece obviamente no grego. Talvez na nossa língua não seja tão explícito assim, porque João, quando ele vai falar sobre a promotoria exercida pelo diabo, ele escreve que o diabo os acusa, ou seja, acusa os santos de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele, ao invés de ele usar um tempo verbal que indica uma ação passada e que ficou somente no passado, de modo que a gente pudesse traduzir como acusava, não, o texto traduz como os acusa, indicando que é uma ação que ela ainda continua de alguma maneira. É um indicativo de que, embora Deus não mais aceite as declarações de Satanás contra os seus santos, Satanás ainda assim continua exercendo o seu papel de acusador. Só que ele faz isso dentro da sua consciência. Não basta ao diabo apenas fazer você cair no pecado. E eu abro um parênteses aqui para dizer que você possui maldade suficiente para cair no seu pecado. Quando você cai no pecado, isso não é culpa do diabo. Mas o diabo ele pode muito bem fortalecer a maldade que já existe dentro de você. Só que não basta ao diabo apenas fazer você cair. Ele precisa inculcar na sua cabeça que Deus não tem mais perdão para você. Então, por mais que essa autoridade de acusar os servos de Deus diante de Deus, ela não exista mais, e Deus não leve mais em conta, se Satanás puder fazer a sua cabeça nesse sentido, ele vai fazer. De tentar mostrar para você que seu pecado ele é tão grande, ele é tão feio, seu pecado é tão horrível, que Deus não ama mais você, que não resta mais perdão para você. Mas o versículo 11, ele tem uma mensagem oposta a isso. No versículo 11, a voz diz: eles, é uma menção aqui a nossos irmãos, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Cristo reina, e a autoridade de Cristo sobre o mundo representa também a autoridade da sua igreja. Os crentes agora possuem coragem destemida, uma autoridade tal que os fazem proclamar o evangelho sem medo, sem vergonha. Por quê? Porque eles já foram redimidos. Não resta mais nenhuma cláusula contratual contra você. Não resta mais nada, nenhuma prova que possa invalidar a sua salvação. Ela já foi comprada por Jesus Cristo. A igreja ela é vitoriosa. João está mencionando aqui pessoas que têm uma perspectiva espiritual. A perspectiva destas pessoas não parte da terra para o céu, mas do céu para a terra. E por isso, essas pessoas vivem para testemunhar o evangelho que receberam, pois sabem da liberdade, sabem da autoridade que possuem. Estes remidos, eles também são aqueles que valorizam a mensagem do evangelho acima das suas próprias vidas, porque eles aprenderam a lição de Jesus Cristo, de que quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. E é aí que nós damos de cara com o último versículo, versículo 12. A voz ela finaliza dizendo: por isso, festejai aos céus, e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E o encerramento do hino se dá com uma conclamação para que os céus expressem a sua alegria na vitória de Cristo, porque
Qual o motivo disso? Porque o próprio céu foi purificado da intromissão do diabo, do acusador que na presença de Deus apontava as nossas falhas de dia e de noite. Só que ao mesmo tempo, a voz ela deixa um alerta e nos adverte, dizendo que o diabo ele saiu do céu, ele foi expulso do céu, mas ele foi lançado para cá. Ele está em nosso meio. Ele está cheio de furor porque sabe que tem pouco tempo para agir. Ele está cheio de furor porque sabe que pouco tempo lhe resta para tramar ações malignas contra a igreja de Deus. E aqui a gente vê que João consegue terminar essa sessão expondo o duplo caráter da igreja de Deus. É uma igreja que é triunfante no céu, mas é uma igreja que ainda é militante na terra. E que, embora a nossa vitória ela esteja conquistada por Jesus Cristo, não por nós, e portanto essa vitória ela não pode simplesmente sumir, ela simplesmente não pode ser anulada por Deus. Apesar disso, na terra nós somos uma igreja que luta contra o pecado, que luta contra o mundo, que luta para viver conforme a vontade de Deus. Essa é uma igreja que sabe que já venceu o dragão e suas hostes, mas que ainda resiste ao pecado e ao mal. Esse lamento aqui certamente ele é dirigido em especial à igreja, porque o diabo certamente aproveitará esse curto espaço de tempo que possui para enganar e destruir os eleitos de Deus. E então a gente se pergunta, qual a importância disso tudo aqui para a minha vida? A gente está vendo, e é um aspecto muito interessante que talvez seja pouco falado, é que, veja meus irmãos, Apocalipse não é apenas uma coisa do futuro. Na verdade, Apocalipse foi escrito para tratar sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. O que isso significa é que Apocalipse está imbuído de doutrina. Não é apenas revelação sobre o futuro. Não é apenas desgraça, não é apenas perseguição. Nós temos doutrina aqui. Doutrinas essenciais. E que João faz questão de dar um aspecto celestial a essas doutrinas, mostrando quais são as implicações dela no reino espiritual. Só que como é que a gente consegue trazer essa coisa que parece tão remota, que está apenas no âmbito da espiritualidade, da celestialidade, do aspecto transcendental? Como é que a gente consegue trazer para perto de nós? E é por isso que eu queria encerrar trazendo algumas aplicações, para a gente entender como é que isso entra e se encaixa dentro da nossa vida comum. Certamente a continuação dessa exposição, da exposição deste capítulo, enfatiza ainda mais que nós devemos ter constante vigilância com relação ao diabo, com relação às suas ciladas. Porque mesmo derrotado e expulso do céu, Satanás ele insiste em atacar a igreja com veemência. Em especial, meus irmãos, existem 3 aspectos deste ataque que a gente precisa se atentar e que estão presentes aqui na leitura que nós fizemos. Em primeiro lugar, a gente precisa viver uma constante dependência de Deus, a fim de ganharmos força para resistir ao maligno, porque a primeira tática, pelo menos a tática mais óbvia que vem à nossa mente quando se fala de Satanás, é a tentação ao pecado. Uma das táticas que o diabo utiliza para nos afastar de Deus e atacar a sua igreja é a tentação ao pecado. E é por isso que é importante uma constante dependência de Deus, pois nós não temos forças em nós mesmos. A gente até lembra daquele velho hino, né? A força do homem nada faz, estamos nós perdidos, né? Lutero. A nossa força não pode fazer nada. Novamente, se o diabo pudesse acabar com a sua vida, tenha certeza que ele faria isso em milissegundos. Você não é nada diante dele. Mas a nossa sorte é que nós temos um Deus que é muito mais poderoso que o diabo. E é por isso que nós devemos viver em constante dependência desse Deus, porque a força para resistir à tentação não está em você, a força está em Deus. A Bíblia é muito enfática quando ela enfatiza: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas essa força para a resistência, ela não brota de dentro de você. Em segundo lugar, isso
Isso aqui também é muito importante e eu quero que isso em especial fique na mente de cada um de vocês e também na minha. Meus queridos, no momento em que nós nos envolvemos com pecado, o que é uma coisa inevitável, mas nos momentos em que nós caímos em tentação e cedemos ao pecado, nós não podemos deixar que o diabo plante um ninho na nossa cabeça e tente nos afastar de Deus no momento de fragilidade, porque é nesse momento, é o momento da queda, que é o momento preferido do diabo, para ele ressoar em nossas mentes dizendo: Deus não ama mais você. Será que você realmente é crente? Você pecou, ó que vergonha. Cuidado, uma coisa é a voz da sua consciência batendo na porta e dizendo que você errou, outra coisa é o diabo tentando implantar uma ideia que não tem nada a ver na sua cabeça. É tudo engano, meus irmãos. E aqui é importante que nós estejamos munidos com a palavra de Deus. Lembremos-nos, foi assim que Jesus combateu o diabo, foi assim que ele venceu o diabo. Lá em Mateus capítulo 4, é importante que em todos os momentos de nossas vidas estejamos munidos com a palavra de Deus, porque o próprio Deus declara em sua palavra. Isaías capítulo 1, ele diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E no Salmo 51, 17, ainda é dito que um coração compungido e contrito, Deus não desprezará. Portanto, toda proposição declaratória do diabo, em momentos de fragilidade, em momentos de tentação, que tenta nos fazer pensar que não somos mais amados por Deus, saiba, interprete isso como uma outra tática para afastar você de Deus. Em último lugar, e não o menos importante, é ainda mais importante na verdade, a gente precisa vigiar em um aspecto muito sutil e muito perigoso. O nosso inimigo, meus irmãos, ele não brinca, porque Satanás, valendo-se do nosso orgulho e do nosso senso individual de santidade, ele pode muito bem influenciar-nos para que a gente comece a agir como ele age. O que eu estou querendo dizer é que Satanás pode usar o seu senso de piedade para transformar você em um emissário do diabo. Ele pode transformar a sua piedade em um motivo para você viver apontando erros e pecados dos outros simplesmente por prazer. Simplesmente por prazer, por humilhação, por esbanjar uma superioridade que você finge ter na frente de todo mundo. Para qualquer outra coisa, você aponta os erros dos outros, menos para apontar a cura que se encontra no Evangelho de Deus. E saiba que todas as vezes que nós apontamos os erros dos outros, apontamos os defeitos dos outros, sem ter como fim último a cura que Cristo apresenta na sua palavra, nós estamos agindo como Satanás age. A diferença entre um cristão, um fariseu e o diabo é que o fariseu e o diabo apontam o pecado por prazer, para destoar o outro do caminho, para humilhar. O cristão de verdade, ele sabe que ele é um mendigo, que o pão que ele teve, ele ganhou. E quando ele encontra um outro mendigo na rua, ele vai dizer: você está sujo, você está com fome, mas eu sei aonde existe pão, eu sei aonde existe comida. É ali, é em Deus. Devemos tomar cuidado para não afastar e matar almas, ao invés de conduzi-las a Jesus Cristo por uma aparência de zelo e de piedade, que no final das contas não é tão forte assim, né? Como eu falei, o diabo sabe quem você é quando ninguém está vendo. Os demônios estão com você também. E é importante, inclusive, que a gente se conheça. Eu sei, a autopercepção, ela é muito mais dolorosa, ela fere muito mais. É muito pior eu tentar ler a minha vida à luz da palavra de Deus do que ler a vida do outro a partir da palavra de Deus. E isso certamente é muito sutil, muito sutil. Mas concluindo, meus irmãos, e aqui eu quero finalizar. Eu espero que nem o nosso pecado, nem a nossa culpa, nem a nossa soberba apague de nossas mentes a verdade de que no Senhor há misericórdia
e copiosa redenção, e de que Ele é aquele que redime a sua igreja de todas as suas iniquidades. Amém.